Já pensaram se um robô podia, assim, gerir o vosso próximo projeto? Hum, Se calhar parece um bocado distante, não? Bem, vamos fazer uma viagem no tempo. Curta. Até 2018. Temos aqui connosco uns excertos de um artigo. Chama-se Robotização no Gerenciamento de Projetos. O autor é Edson Zogby, um especialista em tendências. Isto foi escrito por uma palestra no PMI São Paulo. Para quem não sabe, é o capítulo local daquela Associação Mundial Gigante de Gestores de Projeto. Pronto, e o que é que vamos fazer hoje? Vamos pegar nestas ideias, nestas previsões de 2018 e ver, bem, como é que elas batem certo ou não com o que vemos hoje, em 2025. Especialmente com esta coisa toda da inteligência artificial, não é? Sim, acho que sim, é uma ótima ideia. Olhar para 2018 com os olhos de hoje permite uma análise mesmo interessante. Na altura, essa ideia de robôs a gerir projetos era disruptiva. Bastante. Desafiava aquela imagem clássica do gestor, do ser humano ali no centro de tudo. E o autor usava muito bem aquelas perguntas tipo e se, e por que não? São ferramentas, pronto, típicas de quem pensa o futuro, a inovação, para explorar estes cenários. E não era só conversa, pois não. Pelo que percebi do texto, ele já via ali uns sinais disto a acontecer. Exatamente. O Zogby fazia questão de dizer que não era ficção científica pura. Argumentava que em países mais avançados tecnologicamente já se viam os primeiros passos, essa robotização em certas funções de gestão. Quem tinha mais contactos fora ou viajava mais, se calhar já notava estas tendências a aparecer. Portanto, a discussão partia de coisas que ele observava, não era só especulação. E isso torna esta análise, olhando para trás, ainda mais relevante. Ok, então vamos lá à previsão mais forte do artigo. Ele estimava que até 2025, quer dizer, agora, os robôs podiam estar a gerir mais de 50% de um projeto. Isto vindo de 2018. Epá, parece mesmo muito otimista. Ou se calhar ele acertou. Como é que vemos isto hoje? É uma afirmação com peso, sem dúvida. E merece ser analisada com calma. O próprio autor introduziu ali umas nuances importantes. Ele não disse que todos os projetos iam ter 50% de gestão automática. Ponderou que essa percentagem ia variar. Muito. Em projetos de inovação pura, por exemplo, aqueles cheios de incerteza, onde a criatividade humana é mesmo chave, aí a percentagem seria bem mais baixa. A máquina podia dar um apoio, talvez, mas não ia gerir a maior parte. Faz todo o sentido. A incerteza é tramada de programar, precisamente. Por outro lado, ele previu que em projetos de replicação, ele até deu um exemplo, implementar um modelo de fábrica que já existe, tudo padronizado, num sítio remoto em África, aí sim a automação podia passar esses 50%. Nesses casos, com processos bem definidos, repetitivos, que se baseiam em dados que já existem, a IA podia assumir muito mais controle. E olhando para 2025, o que é que a gente vê? Vemos que a IA avançou imenso, brutalmente mesmo, em tarefas como fazer relatórios automáticos, gerir calendários, alocar recursos quando as coisas são estáveis, prever riscos com base no passado. Nesses projetos muito padronizados, se calhar essa fasquia dos 50% não está assim tão longe. Se pensarmos nas tarefas geridas, mas a gestão estratégica, a liderança da equipa, a negociação mais complexa com as partes interessadas, resolver conflitos que ninguém estava à espera, isso, pronto, continua a ser esmagadoramente humano, na maioria das vezes. A ideia de ser para tudo foram um bocado ambiciosas para o prazo de 2025. Podemos dizer que sim, talvez. A complexidade de meter mesmo a IA nos processos das empresas, as questões éticas, a necessidade das pessoas se adaptarem, a cultura mudar. E, claro, a própria natureza de muitos projetos que envolvem pessoas, fatores imprevisíveis. Tudo isso abranda a velocidade e o nível de automação na gestão. A tecnologia, se calhar, até já existe para fazer mais, mas pôr em prática é mais passo a passo. Depende muito do contexto. E como é que o artigo imaginava que essa IA ia funcionar? Na prática, não era só um software a dar alertas, pois não. Falava-se de algo mais inteligente. Exato. E aqui é que a visão de 2018 era especialmente interessante. E, de certa forma, antecipou o que vemos hoje com as IAs mais avançadas.
Não se tratava só de dashboards ou notificações simples. A ideia era que os robôs, os sistemas de IA, usariam redes neurais, que são, explicando de forma muito simples, sistemas inspirados em como o cérebro funciona, ótimos para encontrar padrões complicados em muitos dados, e algoritmos que aprendem sozinhos. Com autoaprendizagem. É autoaprendizagem. Quer dizer que a IA ia ficando melhor com o tempo. Com a experiência, precisamente. A ideia era essa. Quanto mais projetos gerisse ou analisasse, mais dados tinha para aprender e para refinar as suas capacidades. Perante um problema ou uma decisão a tomar no projeto, sei lá, um desvio no orçamento, um atraso numa tarefa crítica, a IA não ia só acender uma luz vermelha. Ia procurar informação relevante, dados de projetos parecidos, boas práticas, conhecimento externo e seria capaz de sugerir soluções ou caminhos alternativos, com base nos padrões que aprendeu. E soa muito parecido com o que algumas ferramentas de IA hoje prometem fazer, ou que já começam a fazer, em áreas como a análise de risco ou a otimização de cronogramas. Sem dúvida. O artigo descrevia a IA como um aliado rápido e eficaz. Não necessariamente um substituto total do gestor, mas uma ferramenta muito potente para acelerar o trabalho do gestor e da equipa. A capacidade de processar e analisar informação a uma velocidade e escala que nós não conseguimos permitiria identificar problemas mais cedo, simular cenários diferentes, propor soluções baseadas em dados, e isso libertava os humanos para tarefas que acrescentam mais valores. O fascinante aqui é essa visão de sinergia. A máquina trata da complexidade dos dados, da repetição, o humano trata da estratégia, da criatividade, da empatia, da liderança. Mas o artigo ia mais longe, não ficava por aqui, apontava para uma tendência a longo prazo de os robôs irem assumindo cada vez mais funções. Não era uma mudança de uma vez, mas um processo. Sim, essa era a perspectiva de evolução. À medida que a IA ficasse mais capaz e houvesse mais dados disponíveis, a linha entre o que a máquina faz e o que o humano faz ia-se mexendo. E a consequência principal, segundo o Zogby, não seria o fim dos gestores de projetos humanos. Não era isso. Seria uma transformação profunda no papel dele. Que transformação seria essa, então? Bem, a automação crescente das tarefas mais processuais, repetitivas ou baseadas em analisar dados do passado. Pensemos no controle de custos, monitorizar o progresso, fazer relatórios standard. Isso iria, nas palavras do autor, empurrar o gestor humano para uma área específica, a gestão da inovação. Empurrar para a inovação. Isso parece colocar bastante pressão nos profissionais, não? É uma consequência direta e bastante significativa. Se as máquinas ficam boas a gerir o que já se conhece, o previsível, então o valor que distingue o humano passa a ser a capacidade de gerir o desconhecido, o incerto, o novo. Projetos que exploram mercados novos, que desenvolvem tecnologias disruptivas, que criam produtos ou serviços que nunca existiram. É aí que a criatividade, a capacidade de adaptação, a intuição com base em informação, a visão estratégica, tudo isso se torna crucial. O artigo era claro. O gestor de projetos teria incontornavelmente, dizia ele, se aperfeiçoar na gestão da inovação. Deixaria de ser só uma especialização ou uma preferência, tornar-se-ia uma competência essencial para sobreviver na profissão. Olhando para 2025, isto faz bastante sentido, não é? Vemos uma valorização cada vez maior de metodologias ágeis, de design thinking, de abordagens que experimentam mais. São tudo ferramentas que ajudam a navegar nessa incerteza da inovação. Mas será que todos os gestores têm perfil para trabalhar só em inovação? Ou a oportunidade ainda há imensos projetos que são mais de implementar coisas, de manter, de replicar o que já existe? É uma excelente observação, sim. O artigo foca-se muito na direção da mudança, talvez subestimando um bocado que a necessidade de gerir bem o dia-a-dia continua a existir. No entanto, mesmo nesses projetos mais tradicionais, a IA pode estar a automatizar tantas tarefas que o papel do gestor humano aí também muda. Talvez exija mais foco na gestão das pessoas envolvidas, na comunicação, em resolver problemas complexos que a IA não consegue prever ou solucionar sozinha. A questão é que o diferencial competitivo, o valor que é mais difícil de automatizar, estaria claramente na gestão da inovação. Era essa a aposta do autor.
E essa pressão para a inovação trazia outras consequências. O artigo falava sobre a tolerância a perfis inadequados. Sim, era uma consequência lógica, não é? Se a gestão da inovação se torna o sítio principal onde o humano acrescenta valor e é o fator crítico para o sucesso de muitas empresas, então pôr as pessoas erradas nesses projetos torna-se muito mais arriscado e caro. Haveria, segundo o autor, uma intolerância crescente para com perfis que não tivessem as competências certas, pensamento crítico, resiliência, saber colaborar, estar à vontade com a ambiguidade. Essas coisas. O que nos leva diretamente à importância do recrutamento, imagino eu. Exatamente, o artigo destacava isso mesmo, que a função de recrutamento e seleção ia ganhar uma importância estratégica ainda maior. Identificar, atrair e avaliar os perfis que são realmente capazes de liderar e contribuir para a inovação seria fundamental. Acertar na equipa seria mais crítico do que nunca. Mas depois o autor acrescenta uma coisa, quase como um à parte, sobre o próprio recrutamento. Sim, é uma observação lateral, mas muito, muito pertinente. Ele sugeriu que o próprio setor de recrutamento e seleção seria ele mesmo altamente afetado pela robotização e pela IA. E, na opinião dele, talvez até num tempo ainda mais curto e em maior grau do que a própria gestão de projetos. Pensemos em IA a analisar currículos, chatbots a fazer a primeira triagem, plataformas online para avaliar competências. Hoje, em 2025, vemos que isto aconteceu em força. Ele ressalvou que isso era tema para outro artigo, mas foi um apontamento certeiro, mostra como a automação é transversal. Ver como uma análise de 2018 já tinha tantas sementes do que estamos a viver hoje. Vamos tentar resumir as ideias-chave desta nossa conversa. Partimos da visão do Edson Zogby sobre uma automação significativa na gestão de projetos. Com aquela previsão cada ousada dos 50% até 2025, que hoje vemos que se concretizou em parte, sim, mas mais em tarefas específicas e projetos muito padronizados, não de forma geral. Vimos também como a IA era vista não como um substituto total, mas como um aliado rápido e eficaz, um sistema capaz de usar redes neurais, de aprender sozinho, para analisar dados e sugerir soluções, acelerando o trabalho e permitindo uma sinergia entre humano e máquina. Uma visão que, antecipou muitas das capacidades que as IAs de hoje oferecem. E talvez a consequência mais profunda, o redirecionamento do papel do gestor humano. À medida que a máquina assume o que é rotineiro, o previsível, o humano é empurrado para a gestão da inovação. Isso torna competências como criatividade, adaptação, gestão da incerteza, absolutamente cruciais. O que, por sua vez, aumenta a importância de ter as pessoas certas e transforma o recrutamento, que também ele se está a automatizar. Exato. Foi uma análise perspectiva muito rica, mesmo sendo de 2018. Olhar para ela hoje permite-nos não só avaliar as previsões, mas também pensar sobre o caminho que fizemos e os desafios que temos agora. E, talvez para terminar, possamos deixar assim uma questão no ar. Que vai um bocadinho além do texto. Uma provocação final para quem nos ouve refletir. Sim, se aceitarmos esta tendência de automação crescente na gestão de processos, de dados, de tarefas rotineiras, e se concordarmos que a gestão da inovação é um reduto humano crucial, que outras capacidades, para além da criatividade focada na inovação que o artigo menciona, se vão tornar ainda mais importantes para liderar e ter sucesso em projetos no futuro? Pensemos, sei lá, na inteligência emocional para gerir equipas que trabalham parte em casa, parte no escritório, na capacidade de construir confiança em ambientes virtuais, na negociação ética em cenários complexos onde a IA também influencia, na capacidade de filtrar informação num mundo onde há informação a mais, ou até na capacidade de fazer as perguntas certas à própria IA. Como é que a própria definição de valor acrescentado para um gestor de projetos humano vai evoluir neste novo cenário? O que é que vai significar realmente liderar quando se tem um copiloto de IA tão potente ali ao lado? É algo sobre o qual vale mesmo a pena pensar profundamente.